Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Vamos neste momento agradecer a Deus, nosso Pai, nossa Mãe Maria Santíssima e ao nosso Mestre Jesus por mais este encontro de paz. Que Deus nos abençoe a todos e todos os lares aqui representados. Que assim seja. Meus amigos, nós vamos hoje trazer uma boa notícia, como sempre. O Evangelho de Jesus, que significa a boa nova, a boa notícia entre os homens. Vimos hoje aqui abordar mais uma vez o Evangelho de São João, o Evangelista. Uma beleza de citação evangélica. Como nós sabemos, o Evangelho de João é um evangelho que apresenta Jesus como Cristo de Deus. É um evangelho muito especial. Diferente dos demais, dos três evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos. Então, neste de João, nós vamos ver que João é aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. É aquele bem amado, um jovem. E como diziam os evangelistas, e os historiadores, ele, Tiago e João, eram chamados os filhos de trovão. Fazia aquele barulho tão natural, a juventude dos tempos antigos, a juventude dos tempos atuais. E como nós podemos observar, meus amigos, este evangelho, João tem um propósito de revelar Jesus como Filho de Deus, o enviado do Pai, o Messias esperado. Não é à toa que hoje nós vamos trabalhar com o tanque de Siloé. Siloé que significa o enviado. Então é no Evangelho de João que nós vamos encontrar os 7 eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isto é exclusivo de João, o Evangelista. Então nós podemos também aqui dizer que o Evangelho de João é um evangelho pneumático. O que quer dizer pneumático? Pneuma se refere a espírito, não é isso? Então, pneumático, um evangelho espiritual. Jesus, neste capítulo que nós vamos trabalhar na noite de hoje, eu peço a vocês que tenham paciência, porque nós vamos fazer algumas citações para comentarmos, São documentos que são apresentados pelo evangelista. Então, Jesus, nesse capítulo, revela-se a si mesmo. Então, ele dava o testemunho a respeito de Deus como sendo o enviado do Pai. Vocês vão ver que beleza. É preciso que a gente passe a perceber e a entender o Evangelho de Jesus como essa boa notícia que traz alegria aos nossos corações, que traz a notícia da felicidade que nós temos o direito de conquistá-la ainda neste mundo. Para isso é que nós estamos aqui. Então hoje nós vamos aqui, de uma forma didática, deixar claro quais são os nossos objetivos de hoje. Pois bem, nós vamos tentar aqui e mostrar, identificar Jesus como enviado de Deus, ou seja, o Messias. É o que trata a citação evangélica da noite de hoje, não é isso? Vamos também reconhecer as curas de Jesus como processo pedagógico revelador das curas espirituais. Então não vamos ver aqui as curas de Jesus, que Jesus veio para curar corpos humanos. Então Deus enviaria o seu Filho bem-amado só para curar corpos humanos? Então nós vamos ver aqui que há uma proposta didático-pedagógica. Curas revelando as curas espirituais. Então, identificar também nessa passagem de hoje o orgulho
e o medo como empecilhos à revelação divina que esse Deus em nós, o nosso Cristo interno. O orgulho e o medo vêm nos prejudicar nesse aprendizado incomum. Então nós vamos já liberando o orgulho e vamos nos liberando também do medo. Não cabe para nós cristãos nos dias atuais. Vamos também aprender, que é a síntese maior deste trabalho, como agir diante do mundo depois de iluminados. Vejam bem, meus amigos, é algo que vem nos tocar profundamente. Eu não sei se com vocês, mas eu sinto uma emoção muito diferente. Eu sinto uma alegria que vem de dentro, uma gratificação desse amor de Jesus para com as suas criaturas. Então veja bem, os judeus, nós vamos ver aqui, os fariseus, consideravam-se os donos da religião. Eram pessoas dogmáticas e céticas no que se refere aos ensinos de Jesus. Eles sabiam tudo, eles eram os donos da verdade. Então nós vamos observar que quando Jesus retirou-se do templo com o intuito de adentrar o ensino prático, junto dos seus apóstolos, alguns historiadores, estudiosos, têm algumas observações a respeito do que está sendo citado aqui. Mas nós fomos buscar no professor Torres Pastorino e ele entra logo com esta chamada. Prestem bem atenção. Certos hermeneutas acham que este fato, o fato de Jesus ter se retirado do templo e indo diretamente ao cego, e me enviando à fonte de Siloé, ao tanque de Siloé, e curando, fazendo mais esta cura, que na época era chamada milagrosa, mas hoje nós já sabemos que estes milagres se referem, estão dentro do exercício e de uma amplitude das leis naturais, que muitos de nós ainda desconhecemos, né? Então, o Torres Pastorino vem nos dizer o seguinte: é inadmissível, é fato, que seguiu o tumulto no templo, dizem alguns hermeneutas, né? É inadmissível que Jesus se tenha mostrado à luz do dia imediatamente após a tentativa de assassinato a que escapara. Observem, antes da efervescência da multidão inimiga se tivesse acalmado. É não conhecer, aí o professor chama a atenção para estes que dizem que Jesus não saiu do templo e não foram imediatamente, que este milagre não se dera imediatamente, porque ele estava lá no templo de Jerusalém e estava sofrendo o perigo de ser assassinado. Tanto é que ele saiu e escondeu-se. Está lá nos evangelhos de João. Nós não estamos aqui criando nada. E algumas pessoas não admitem. Poxa, como é que ele estava ameaçado de morte e foi imediatamente, né, logo ali perto do tanque de Siloé e curar o cego? E ele fez, nós vamos ver, que ele fez de forma que todos aqueles que estavam lá nas festividades, né, que era a festa dos tabernáculos, pudessem ver e testemunhar. Ele não escondeu os fatos. Então, Torres Pastorino diz, é não conhecer a psicologia de um líder, julgando pela craveira comum dos mortais medrosos. É não conhecer a psicologia de um líder. E imagine um líder de Deus, um enviado de Deus aos homens. Ao contrário, continua ele, entendemos que as palavras de João salientam precisamente a sequência imediata dos fatos. Jesus se esconde e sai do templo. É assim que está lá a citação. Jesus se esconde e sai do templo. E ao sair da cidade com seus discípulos pela porta de Siloé. Está lá em Torres Pastorino e em Sabedoria do Evangelho. Então a pergunta que vem como primeiro desafio, que inclusive o próprio professor coloca, é como agir diante do mundo depois de iluminados.
Vamos ver? Vamos ver o que é que João nos diz, né? Vamos adiantar um pouquinho, dado o adiantado da nossa hora, porque o texto é longo, nós vamos só nos determos em alguns pontos a serem observados. A cura do cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quer dizer, mestre, quem errou ou quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele errou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a ação de Deus. Olha que beleza. Aqui nós vamos observar no contexto histórico que até nos dias atuais, ainda a humanidade acredita, em muita gente, que os filhos recebem os castigos dos pais e que as doenças, como a doença de cegueira, inclusive o cego de nascença, vem como castigo. Não é assim que a gente vê muitos espiritistas por aí, então, palpiteiros: tá pagando o que deve, tá sofrendo porque merece. Então é bom nós observarmos, para nós termos o cuidado de observarmos sobre tudo em nossas vidas, quando e como Deus está agindo. Como e quando e para que Deus está agindo através de nós. Então, veja bem, para que se faça sentir o impulso divino que constrange a evoluir. A revelação de Deus, né, através das obras do divino ali. Então, nós vamos observar, nós não vamos ler tudo, mas nós vamos observar aqui alguns pontos. Quais as causas das doenças? Não é? Veja bem, esse texto deixa claro. Nós não colocamos como objetivo operacional, mas está aí, não é? Nas entrelinhas, em alguns momentos muito claro, que a doença, no caso, seria uma ofensa à ideia de pecado, ou lei de causa e efeito. Então, na época, havia esse entendimento de que as pessoas com deficiências físicas estavam herdando os erros cometidos pelos pais por gerações anteriores. Olha que absurdo, né? O resgate dos erros, nós já sabemos, é de responsabilidade daquele que errou, não é isso? É de responsabilidade daquele que errou. Então, esse fundamento está implícito em muitos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus diz aqui o seguinte: sem débitos, sem culpas, aí diz Amélia Rodrigues, aquele homem por amor. Olha aí, nós vamos ver uma causa de sofrimento, que é o sofrimento, ou seja, a aflição reparadora. Toda reparação se dá pelo antecedente do amor. Observe, não é uma punição, não é uma expiação que ele estava sofrendo. Também não estava pagando por ninguém ali. Então, continua Amélia. Escolhera a prova da cegueira para que o seu Senhor pudesse ser reconhecido, revelado, sem modificar as leis de justiça. Narra Amélia Rodrigues em Luz do Mundo. Então, escolher. Então, foi uma prova escolhida por esse Espírito, tá claro? Jesus disse lá no Evangelho de João. Ele não está pagando por ninguém, nem ele está devendo nada. Nem ele está devendo nada. Está aí para que Deus mostre a sua graça, para que o aguilhão divino, da força divina, impulsione essa vida para acelerar o seu processo evolutivo, e ele assim o escolhera. Não é assim que nós estamos vendo hoje, que muitas doenças, muitas provações são escolhidas. E o que é que você diz aí de Irmã Dulce? Será que a Irmã Dulce estava muito doentinha? Porque era uma pecadora? Não é? Porque era uma pobre coitada, cheia de dívidas? Não, um espírito que veio e se submeteu a provações, a limitações profundas. E seguiu corajosa, louvando, bendizendo ao Senhor, glorificando
a Deus através da caridade aos seus irmãos em sofrimento. Olha que escolha maravilhosa! Imaginem vocês como Irmã Dulce acelerou o seu processo evolutivo. Como ela cresceu aos olhos de Deus, aos olhos da sua consciência, que é Deus em nós. Então, afirma Jesus que não houve erro, que a cegueira não é kármica, veja bem, mas simplesmente uma experimentação ou provocação que serve de acicate para provocar avanço mais rápido daquela criatura. Avanço mais rápido, verdadeiro aguilhão evolutivo. Estas são palavras do ilustre professor Torres Pastorino que eu trago na noite de hoje para vocês, para nos ajudar nas nossas elucidações. Então veja bem, os discípulos olhavam para a realidade daquele homem, cego, não sabia para onde ir, pobre, deserdado da sorte, também não tinha para onde ir. Então, à vista dos olhos humanos, ele era um pobre coitado, um deserdado. Então, eles olhavam e diziam: problema, sofrimento, resgate, dor. Tanto é que eles perguntaram a Jesus, observe a resposta: para que, ou aliás, por que, mestre, este homem está assim, sofrendo, com esta prova da cegueira? Observaram a questão por quê? Quando Jesus respondeu para os seus discípulos, para que se faça a vontade divina na sua consciência. Então, nós já explicamos, então. Enquanto os discípulos viam doença, tristeza, como nós até hoje vemos nos nossos sofrimentos físicos e morais, Jesus dizia para todos eles: propósito. Deus tem um propósito através deste filho seu. E o propósito divino é a evolução, é a felicidade. Ainda neste mundo de provas e expiações. Não é por aí? Não lhe parece justo? Não lhes parece mais consolador? Então, diante dos nossos sofrimentos, não vamos ficar perguntando: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Vamos mudar o questionamento. Para que, Senhor? Para que estas coisas estão acontecendo? E vamos ver em tudo um propósito divino em nossas vidas. Então, Jesus deixa então claro, aqui implícito, as três origens ou natureza das doenças. Natureza kármica ou expiatória, através da lei de ação e reação. Eu não vou ficar muito tempo para a gente não se demorar, nós já vimos. Existe também as doenças por influências espirituais, que são a ação de espíritos inferiores. Viram aqui no obsidiado Geraseno ou Gadareno? Eu gosto de chamar Geraseno de Gerasa. Viram? Viram na criança acometida por um processo de epilepsia? Se batia, caía no chão, se jogava no fogo? Eram doenças, sofrimentos por influências espirituais. Tanto é que Jesus assustou e disse: sai dele e não voltes mais. Com a criança que estava lá doente, o menino ainda. Vocês vão lá, porque eu vou botar para que vocês, quem quiser, vá pesquisar. Então, por influências espirituais e também por uma ação reparadora, antecedida pelo amor, geralmente escolhida. Aí nós já estamos transitando, ou seja, os espíritos que já estão mais ou menos evoluídos, transitam com a lei, o livre-arbítrio, a lei de liberdade mais ampliada, porque estão em sintonia com o bem. Quanto menor for a sintonia com o bem, menos liberdade de ação nós temos. Quanto mais ampliarmos esta nossa sintonia com o bem,
mais liberdade de escolha, mais liberdade de ação. Olha que beleza de ensinamento. Como isso pode trazer luzes, né, para nossas vidas. Então Jesus, não vamos comentar mais alguma coisa no versículos, para a gente ir mais adiante. Então nós vamos ver o seguinte, outro aspecto, eu estou pulando aqui muita coisa, viu? Porque é muito grande e tem muito ensinamento para a gente. Então observe que Jesus passou cuspe, misturou com lama, jogou nos olhos dele, poderia não ter feito nada disso, mas usou os elementos da natureza, materiais, né? E mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Olha aí, o que é que aconteceu? Ele obedeceu. Ele obedeceu. Então nós precisamos observar aqui, eu vou chamar a atenção, que o segredo da cura, o segredo para que se realizem milagres e milagres em nossas vidas, nós que aspiramos tanto crescer e evoluir, o segredo é a obediência. Obedeça, diz o Cristo. E ele foi, como dizem aqui os estudiosos, uma obediência cega. Não pensou, não retrucou, não disse eu não sei o caminho, não perguntou como é. Simplesmente foi. Não é? Partiu, seguiu a Jesus. Jesus mandou, era uma ordem do divino. Da mente superior que estava comandando ali, neste processo de libertação. Então, não é que ele estava assentado e mendigava, uns diziam, aqui vem os comentários, nós botamos, mas nós não vamos ficar por aí, porque nós vamos deixar as citações para que vocês leiam, certo? Então, nós vamos adiante. Vamos ver qual o contexto histórico desta cura, desse trabalho de Jesus. Observem que esse modus operandi do Cristo é muito difícil, mas é fascinante. E a gente tenta decifrá-lo a qualquer custo. Não é por vaidade, é porque nos dá curiosidade e alegria. Como Jesus agiu, como Jesus pensava, como Jesus amava, como Jesus falava. E isso tudo nos dá um contentamento interior de aprender e aprender com Jesus. Então era a festa dos tabernáculos. Não sei se você se lembra, a festa das tendas. E como de costume, fazia-se a lavagem das escadas do templo. E essa lavagem era feita com a água do tanque de Siloé. Desculpe se eu estou falando alto, porque está aqui, ó, fechado, então está estridente a minha voz. Abaixem o som, viu? Então, a lavagem se dava com a água do tanque de Siloé. Então, perguntaram onde ele está. Respondeu, não sei. Aí, veja bem, levaram os fariseus. Aí Jesus, observe, vai e lava-te. Só que os sacerdotes, todas as pessoas que estavam lá nessa festa vinham pegar a água cá no tanque. Então, havia um trânsito livre e todos viam. Era para que todos vissem. Ele poderia ter ficado ali, não precisava ter lavado nada, não é? Jesus não precisava ter usado lama, cuspe, nada disso. Isso é todo um simbolizado, mas uma estratégia que iria facilitar a divulgação. Lá no templo Jesus falou e eles não acreditavam. Ele desceu do templo, chegou no tanque de Siloé e viu o cego. E olha aí o questionamento. Vocês, quando eu falo, não acreditam? Vocês querem sinais? Tem aí os sinais. E aí lá estava o instrumento de Deus no caminho. Então perguntaram ao cego, quer dizer, o nado cego, né? Ao cego de nascença, né? E ele diz, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns fariseus diziam, né, diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E questionavam.
Eu sei que questionaram tanto, que foram interrogar os pais. Eu não vou entrar aqui no histórico dos fariseus, porque vocês já sabem, leiam lá, né? Sobre os fariseus. Eles faziam essa verificação das doenças, né? Das curas. Mas aí Jesus estava na mira. Desde aquele milagre das bodas de Caná. Lembram-se quando Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ali pronto, desencadeou. Aí foi acelerando o momento e a hora e a perseguição e a tentativa de assassiná-lo. Então ele diz o seguinte: eu não sei. E eles disseram mais adiante. Mas ele, quando eles viram que o cego nado continuava, né? Testemunhando a sua cura, disse, mas ele curou em dia de sábado, então não podemos curar, trabalhar dia de sábado. Sábado é um dia santo, olha aí, apegado às convenções, olha o dogmatismo farisaico. Então Jesus, lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 27, vai nos chamar a atenção sobre esse item. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aí chamaram os pais do ex-cego, observe, e para que ele testemunhasse a cura do filho. O que foi que os pais fizeram? Com medo, está lá dito, Torres Pastorino comenta, e o Evangelho de João diz, ele estava com medo. Aqui, seus pais disseram isto, está lá no Evangelho, no versículo 22, porque temiam os judeus, temiam ser amaldiçoados, né? Então, vamos ver aqui esse item que é muito interessante, esse posicionamento dos pais. Então, não confirmaram a ação curadora do Cristo. Aí disseram para aqueles que questionavam e que lhe perguntavam. Ele disse, ele tem idade suficiente, está aqui no versículo 21, perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Então, observe, ele tem idade suficiente, ele já é de maior, ele já responde pelos seus atos, ele já responde por suas escolhas. Isso é maturidade física, não. Isso é maturidade psicológica. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. No momento do sofrimento e da dor, só nós estaremos presentes, ninguém mais vai estar em nosso lugar. Então, era certo que os pais assim o fizessem, eles nem sabiam, eles estavam com medo, porque o efeito opressor é a ameaça psicológica de alguns religiosos e instituições religiosas, através de sanções externas que continuam até nos dias atuais, Então, a importância, nós vamos ver, de assumir as próprias escolhas, livre-arbítrio. Aqui já é um livre-arbítrio em sintonia com o bem. Eu sei que vamos ir mais adiante. Medo, aqui nós vamos chamar a atenção, veja lá o nosso objetivo, medo como obstáculo ao despertar espiritual. Chamaram pela segunda vez e o homem que tinha sido cego disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é errado, que ele é pecador. Então, como é que havendo eu sido cego, agora vejo? Respondeu o cego, respondeu o ex-cego. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Olha, que testemunho diante dos fatos, diante da graça que era realizada a olhos vistos. A olhos vistos. E eles continuaram. Crês tu no Filho do Homem? Aí foi Jesus que, vendo toda essa tramitação, vendo que eles abandonaram, que ele foi expulso, entendeu? Amaldiçoado. Jesus se aproximou dele e disse, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Olha, mais uma vez aqui o Evangelho de João coloca, em Samaria ele coloca a sua identidade divina, como emissário divino lá para a mulher de Samaria. Lembram-se de Fotina?
Fotina, ele falou para Fotina, e ele é que está colocando para esse cego, ex-cego, no tanque de Siloé, cego de nascença. Eu sou o enviado. Né? Ele disse, creio, Senhor. Prostou-se diante dele. Olha aqui, continua no versículo 39. E disse-lhe Jesus, eu vim este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem, sejam cegos. E aquele dos fariseus que estava com ele ouvindo isto, disseram, também nós somos cegos? Aqui nós já vamos arrematando essa nossa conversa, porque Jesus fala aqui dos cegos em espírito. Jesus lhes respondeu, se fossem cegos não teríeis erro. Mas como agora dizeis, vemos por isso, o vosso erro permanece. Viu como Jesus ia para o enfrentamento mesmo? Não tinha medo não, ele estava ali. Ele estava ali para dar testemunho do divino, da lei divina e do amor. Então, o professor Torres Pastorino faz uma colocação que eu vou trazer aqui para vocês. A seus discípulos já iluminados, o Cristo afirma que a verdadeira evolução é proveniente dessa ação divina interna. Viram agora o X da questão? E que ela só pode se efetivar ou efetivar-se enquanto é dia. A colocação de Jesus. Pois vem a noite quando ninguém pode ver. Vem os sofrimentos, vem as perseguições, quando ele não mais estará no mundo. Enquanto ele estava no mundo, ele soa a luz do mundo. O enviado de Deus. Então, cada vez que eu esteja no mundo, disse Jesus, sou a luz do mundo. Isso é, todas as vezes que me manifesto no coração da criatura. É importante que a gente apreenda isso aqui. Toda vez que me manifesto no coração da criatura, ilumino-a, tornando-a dia. Significa luz, para que ela tenha claro seu caminho. Está claro aqui, né, gente? Está muito claro. Inicialmente, observemos que houve uma iluminação resultante dessa ação crística, dessa atuação da graça e do mergulho que diz Torres Pastorino, a atuação do livre-arbítrio. Mas não vamos aqui muito conversar sobre isso, porque, veja bem, a visão lhe chega agora sob novo prisma. Então, não houve uma recuperação, pois ele era cego de nascença. Ele era cego. Houve uma visão nova. Então, como porém a criatura obedeceu, é o caso de dizer cegamente, sem esmorecer, inclusive o próprio intelecto perquiridor, e recebeu com humildade, observe que isso aqui é profundo, o castigo do mundo, que o expulsou do templo externo das personalidades. Veja bem, aí então, e só então, o Cristo se manifesta a ele. Isso aí é muito profundo. Eu vou deixar aí para que vocês pesquisem. Busquem saber. Enquanto estivermos mergulhados, né, orgulhosos, distantes, se exercitar a humildade, sem recebermos essa luz divina em nosso coração, nós estaremos através das rodas das reencarnações em corpos humanos, submetido a várias e várias personalidades. Olha que observa, disse. Expulso do templo interior da personagem. Olha quando se deu a evolução. Não precisa mais reencarnar. Isso aqui é difícil e é bastante questionador, não é? Houve outro mergulho no templo interno do coração e aí de fato se dá o encontro sublime. É aquilo que nós chamamos desse coroamento celestial, esse encontro de divindades com nossa luz, com o Cristo interno que está dentro de cada um de nós. Mas, meus amigos, vamos finalizar porque nós temos muito aqui ainda que pesquisar, que estudar, que meditar com Jesus. Que há duas cegueiras, como está aqui no texto, a cegueira dos olhos do corpo e a cegueira do espírito.
Amélia Rodrigues nos chama a atenção sobre isso e diz: sim, fora um nado cego, aquele caminho entre a piscina do enviado, que é a piscina de Siloé, né? E o seu lar de pobreza fizeram e refizeram quantas vezes. A esperança se apagara de sua vida, anulando quase o sonho de felicidade. E vivia, e ainda assim vivia. Observem, vivia. O espírito andarilho das estradas do infinito, seguindo na direção do amanhã, sofrendo em paz e paciência, se recupera e ressarce. Todo o ressarcimento da nossa dívida de amor, toda a nossa recuperação moral, física e espiritual se dá através desses sentimentos de paz, paciência. Perceberam agora como é importante a paciência diante dos desafios do mundo. Diz mais ainda Amélia Rodrigues em Luz do Mundo: muitos preferem a ignorância para não carregar a luz da responsabilidade. E tem mais algumas considerações. Só que nós precisamos neste momento rever no ponto em que nós estamos. Meu amigo, a citação evangélica começa dizendo: e passando Jesus viu. Então tudo muda quando Jesus passa. Tudo é vida, é renovação. Embora cegos, ignorantes da verdade, que é Deus em nós, nós não vemos a Jesus, né? Nós não enxergamos, ainda estamos cegos, mas Jesus nos vê. Mas Jesus nos ama, Ele conhece toda a nossa trajetória evolutiva, todas as nossas dores e sofrimentos. E esse Cristo de Deus não desiste de nós, não desiste porque Ele nos ama. Está ainda no Evangelho de João para nossa alegria na noite de hoje. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então não se preocupe, não fique aí vaidoso porque ninguém aqui escolheu Jesus, não. Jesus, o Cristo de Deus, o Redentor da nossa humanidade, foi que nos escolheu. Escolheu a humanidade, escolheu aí nesse mundo de doenças e doentes para vir curar, exercitar o trabalho de cura através da lei do amor. Diz mais ainda Jesus: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Olha que linda, olha que lindo. E Emmanuel arremata neste pensamento maravilhoso. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Amai-vos como eu vos amei. Este é o mandamento maior da lei. Esta é a única solicitação do Cristo, dando a vida pelos amigos, como Ele deu a sua própria vida. Vamos amar, vamos aprender, vamos colocar luz neste aposento interior para que nós possamos abrir os olhos da alma, para enxergar a realidade da verdadeira vida, que é a vida espiritual, além da matéria, além do sensório comum. E enquanto estivermos mergulhando, sempre através das reencarnações, nessas personalidades ainda humanas, vamos estudar, vamos transitar com benevolência, tolerância e muito amor. E se o amor ainda não estiver acontecendo em nossas vidas, é porque precisamos de mais e mais amor. Que assim seja. Fique em paz. Que Deus nos acompanhe.
Vou deixá-los aqui um vídeo, os 2 vídeos para que tem a ver com o assunto de hoje, os vídeos que eu coloco, certo? Vamos ficar com uma prece de Chico Xavier, porque aí vocês descansam também da minha voz, né? Uma prece bonita no justo momento. É uma prece que dá voz de Chico. No justo momento, Deus vai estar presente. Ele vai chegar na horinha certa. E o milagre, que nós consideramos milagre, ainda o maravilhoso, vai acontecer. Acredite nisso. Não esqueça de dar o seu like. Se inscreva no canal, compartilhe. Vamos colaborar com a inteligência artificial. É dando like que a gente diz que gostei e que o videozinho vai seguir adiante. Gratidão a todos. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar.